Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Matemática do Ensino Médio, hoje tratando sobre equações exponenciais, mas isso a gente vê em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Matemática do Ensino Médio. Estamos no módulo 8, função exponencial, e hoje na aula número 2, tratando sobre equações exponenciais. Mas antes disso, peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Lembrando que a inscrição é gratuita e isso ajudará demais no desenvolvimento do nosso projeto. Então vamos lá, vamos começar. Equações exponenciais. Vamos lá mostrar através dos exemplos, alguns exemplos, o que seja essas equações, tá? De forma bem mais objetiva. Então, no exemplo 1, eu tenho aqui uma cultura inicialmente com 100 bactérias reproduz-se em condições ideais. Suponha que, por divisão celular, cada bactéria dessa cultura dê origem a 2 outras bactérias idênticas por hora. Então, a cada hora, cada bactéria duplica, né, a quantidade. Então, letra A. Qual a população dessa cultura após 3 horas do instante inicial? Letra B. Depois de quantas horas a população dessa cultura será de 51.200 bactérias? Então, vejamos. Primeiro, no instante inicial, temos 100 bactérias, para a gente contextualizar isso aí. 1 hora depois, teremos 100 vezes 2, 200 bactérias, duplica a cada 2 horas. Decorrida mais 1 hora, após 2 horas do instante inicial, a população será de 100 vezes 2 vezes 2, ou seja, 100 vezes 2 ao quadrado, que vai me dar 400 bactérias, ok? Decorrida outra 1 hora, vamos dizer assim, ou seja, após 3 horas do instante inicial, a população será 100 vezes 2 ao quadrado vezes 2, ou seja, 100 vezes 2 ao cubo, que vai me dar 800 bactérias e assim por diante, tá? Então vai seguir essa rotina até a quantidade de horas que a gente queira, digamos assim, encontrar, tá bom? Beleza? Então esse é o raciocínio. Então após 3 horas teremos 800 bactérias, como a gente mostrou. Então, letra B. Depois de N horas, teremos uma população P igual a P, que é igual a 100, que multiplica 2 elevado a N. Ou seja, a quantidade de horas está aqui no expoente da potência de 2, como a gente mostrou. Tá? Então, agora, considerando uma quantidade de população de 51.200, a gente vai ter o seguinte. Então, de acordo com os dados do problema, temos 51.200 bactérias, que é igual a 100 vezes 2 elevado a N. Então, vamos tratar isso aí. 2 elevado a N, eu pego 51.200 e passo 100 dividindo aqui para o outro lado. Então, 2 elevado a N é igual a 51.200 dividido por 100. Corta aqui os dois zeros, ou seja, 2 elevado a N é igual a 512. Então, vamos decompor 512 em fatores primos para ver o que acontece para a gente poder resolver essa expressão. Desse modo, chegamos a uma equação exponencial, já que a incógnita n aparece no expoente. Para resolver uma equação exponencial, devemos transformá-la de modo a obter potenciais de mesma base no primeiro e no segundo membros da equação dada. Então, vamos lá. Para isso, além das propriedades das potências, usaremos o seguinte fato. Se A é maior que zero e A é diferente de 1, e x é a incógnita, a única solução da equação A elevado a x igual a elevado a alfa é alfa, ou seja, igualando a solução, são os dois expoentes. Isso é um dado fundamental.
Então, para resolver a equação 2 elevado a n é igual a 512, vamos decompor 512 em fatores primos, que já está apresentado aqui nessa coluna, né? 512 dividido por 2, dá 256, divide por 2, 128, divide por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2, finalmente acabamos, tá? Então, fazendo aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e tal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 a nona é igual a 512. Então, 512 é igual a 2 a nona, tá aqui novamente. Então, 2 elevado a n é igual a 512, que corresponde, né? O 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 9. Então, conforme a nossa definição, se a base é a mesma, então meu expoente, né, vai ser igual ao outro também. Então, n vai ser igual a 9. Como as bases são iguais, igualamos os expoentes. Portanto, daí obtemos n igual a 9. Ou seja, a população da cultura será de 51.200 bactérias depois de 9 horas. Segundo exemplo, uma empresa produziu num certo ano 8.000 unidades de determinado produto, projetando um aumento anual de produção de 50%. Pergunta-se, qual a produção P dessa empresa T anos depois? Após quantos anos a produção anual da empresa será de 40.500 unidades? Então vamos lá. Para calcular a produção P da empresa T anos depois, podemos usar a fórmula P é igual a 8.000, que multiplica 1,50 elevado a T. Vamos ver como é que a gente chega nesse negócio aí. Observe que a produção P varia em função do período T em anos. Tá? Então, logicamente, tem T igual a 0, 1, 2, 3, comparado aqui aos números naturais, não é isso? Então, letra A, um ano depois, então ele tinha 8.000, um ano depois vai ser 50%, 8.000 mais 50% de 8.000, ou seja, 8.000 vezes 1,50, não é isso? Aqui vai dar metade, né? 8.000 vezes 1,50. Um ano depois. 2 anos depois, eu vou, logicamente, vai ser 8.000 vezes 1,50 mais 50% disso. Então, vai ser 8.000 vezes 1,50 mais 50% de 8.000 vezes 1,50, né? Conforme a gente já mencionou. Isso, para mim, vai corresponder a 8.000, que multiplica 1,50, no caso, elevado ao quadrado. Para 3 anos, 3 anos depois, 8.000, eu pego aquele valor que eu encontrei de 2 anos, 8.000 vezes 1,50 ao quadrado, mais 50% disso, 50% de 8.000 vezes 1,50 ao quadrado, que corresponde aqui para mim a 8.000, que multiplica 1,50 ao cubo. Portanto, podemos usar a fórmula, né, que já foi antecipada. P é igual a 8.000, que multiplica 1,50 elevado a T, onde T é a quantidade de anos, né? Se é 3, 4, 5, aí vai depender, tá bom? Então, vejamos. Letra B. Para uma população de 40.500, quanto tempo isso vai levar para ter essa quantidade de unidades, né? Essa produção. Então, P, 8.000, que multiplica 1,50 elevado a T. 40.500 é igual, né? 8.000, que multiplica 1,50 elevado a T. Eu vou ter aqui, novamente, a mesma expressão para facilitar nosso entendimento, né? Eu vou ter que 1,50 elevado a T é igual a 40.500 dividido por esse 8.000. Esse 8.000 passa dividindo. Aqui eu vou cortar lá, aqui os dois zeros, né? Dividindo aqui, fazendo as devidas simplificações, tá? Eu vou encontrar aqui 81 por 16, tá? Eu vou dividindo aqui por 500 e por 500, né? Ok? Vou encontrar 81,16. Fazendo as devidas simplificações, 81,16. O importante é a partir de agora, tá? A gente ter essa visão, né, de adequar a fração para onde que eu quero, né? Ou seja, eu quero obter, né, uma base igual para igualar os expoentes. Então, eu sei que 81
é igual a 3 elevado à quarta, né? E que 16 é 2 elevado à quarta. Então aqui já está beleza, né? Essa situação aqui para mim já está ficando interessante. Vai ser 3,5 do estudo de potenciação que nós fizemos na última aula, né? Na revisão, a gente viu isso aqui. Então é o mesmo que 3,5 elevado à quarta, como está aqui. Agora é o detalhe, 1,50 é o mesmo de que 3 dividido por 2, certo? Então, 3,5 elevado à quarta é igual a 3,5 elevado a t. A base aqui ó, é a mesma, então basta igualar os expoentes. T, como as bases são iguais, positivas e diferentes de 1, igualamos os expoentes, t igual a 4. Com isso, desse modo, né, a produção anual da empresa será de 40.500 unidades após 4 anos. Ok? Então, tem umas manipulações que a gente precisa fazer com o objetivo de igualar as bases, né, para a gente ter o resultado da equação exponencial. Tá bom? O principal, essa parte aqui, logicamente que aqui é mais braçal, né? Mas é uma simplificação, você fazendo com cautela, que, né, não dá problema. E aqui é ter essa habilidade, né? E você só adquire isso fazendo bastante exercício, tá bom? Então vamos continuar. Continuando aqui no exemplo número 3. Resolva a equação 125 elevado a x mais 1, que é igual a 1 sobre raiz cúbica de 625 no universo dos números reais. Então, aparentemente, você olha assim, dá um susto, né? A gente tem que aprender a ter, né, digamos assim, em mente que, usando as propriedades, né, de potenciação, né, a gente, e alguma habilidade, né, de manuseio dos números, você vai conseguir ter facilidade em resolver essas questões. Tá? Não se assuste com esses números, né, raiz cúbica, 1625, né? Vamos encarar, né, ela ali que você vai ver que é tranquilo. Então vamos lá. Usando as propriedades das potências, vamos transformar o primeiro e o segundo membros da equação em potências de mesma base. Essa é sempre o foco. Tá? Então, 125 elevado a x mais 1 é igual a 1 sobre a raiz cúbica de 625. 125 é o mesmo, né? A gente fazendo decompondo ali fatores primo e tal, você vai ver que você vai encontrar 5 a terceira elevado a x mais 1, como está aqui, elevado a x mais 1. Aqui, 1 sobre raiz cúbica de 625, fazendo da mesma forma, você vai verificar aqui, 625 é o mesmo que 5 elevado à quarta, está aqui dentro. Das propriedades de potenciação, a gente viu que isso aqui basta multiplicar, né, uma pela outra. 3 vezes x mais 3. Né? 3 multiplica x mais 1. 5 elevado a 3x mais 3. Desse radical, a gente viu também, né, para transformar aqui numa potência, repete a base 5, o 4 vai para o numerador e o que está aqui no radical vem para o denominador. Então, ou seja, 5 elevado a 4 terços. Está aqui, 1 sobre 5 elevado a 4 terços. Então, 5 elevado a 3x mais 3, novamente. Aqui, 1 sobre isso, a gente viu também que basta, né, passar para cima e colocar o expoente como negativo. Então, 5 menos 4 elevado a menos 4 terços. A base é a mesma, olha aqui, ó, 5. Então, basta igualar os expoentes. 5 elevado a 3x mais 3 é igual a 5 elevado a menos 4 terços. Como as bases são iguais, e 5 é maior que 0 e 5 é diferente de 1, os expoentes também são iguais. Assim temos 3x mais 3 é igual a menos 4 terços. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico o primeiro membro por 3 e o segundo membro por 3. E aí elimino esse denominador 3. 3 vezes 3, 9, mais 3, 9, igual a 3 por 3, corta, né? Vai ficar menos 4 somente. Passo menos 4 para o outro lado, ou melhor, passo 9 para cá, né? Vai dar menos 13, né? Isso, menos 9, menos 4, menos 13. 9x igual a menos 13, ou x igual a menos 13 nonos. O conjunto de solução que ele pede é S igual a menos 13 nonos. Ok? Então, aparentemente é difícil e tal, mas você vai manobrando, vai manipulando os números até chegar, né, à mesma base.
Vamos ver mais um. Exemplo número 4. Determine o conjunto solução da equação 81 elevado a x mais 2 igual a 1 no universo dos números reais. Então, ó, 81, vou transformar, e esse 1 a gente, né, já desconfia, né? 81 elevado a x mais 2 é o mesmo que 81 elevado a 0, que vai dar 1. Não é isso? Sabendo que 81 elevado a 0 é 1, temos que 81 elevado a x mais 2 é igual a 81 elevado a 0. Então, daqui direto, né? X mais 2 é igual a 0, já que a base é a mesma, 81, não preciso fazer mais nada. X mais 2 é igual a 0, ou seja, x igual a menos 2. Logo, a solução aqui é o menos 2. Okay? S igual a menos 2. Tranquilo? Vamos agora a alguns exercícios de vestibulares, tá? Primeiro da UFOP Minas. Determine a raiz quadrada da soma dos quadrados das raízes da equação 2 elevado a menos 5x mais x2 igual a 1 sobre 64. No primeiro momento dá uma confusão. Raiz quadrada da soma dos quadrados. Vamos lá. Então, como sai daqui? Transformar essa situação de tal forma que eles tenham a mesma base. Então, vamos ver. Repete aqui, né, a expressão. Só que 1 sobre 64, o que é 64? Decompõe em fatores primos, é o mesmo que 2 elevado a sexta. 1 sobre 2 elevado a sexta é o mesmo que 2 elevado a menos 6. Né? Tudo aqui da propriedade de potenciação que nós revisamos na aula passada. Então, agora, o que eu tenho? A potência aqui de base 2, a potência aqui com base 2. Então, menos 5x mais x2 igual a menos 6, que está aqui. Ó. Eu passo o menos 6 aqui para o lado de cá, vai ficar com mais 6, então vai ficar x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Fazendo por Bhaskara, né, o delta é B2 menos 4AC, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, está aqui. 25 menos 24 vezes 24, 25 menos 24 é igual a 1. Então, a minha raiz vai ser, as minhas raízes, né, sairão daqui. X é igual a 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Então, x' vai ser 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2 dá 3. x2', 5 menos 1 dá 4, por 2 dá 2. Está aqui. Então, ele quer a raiz quadrada da soma dos quadrados. Foi isso que ele pediu. Então, a raiz quadrada da soma dos quadrados é 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 9, mais 4. 3 vezes 3, 9, mais 2 vezes 2, 4. 9, 4, raiz de 13. Beleza? Vamos para mais um. O segundo, da UMC Minas Gerais. Resolva a equação exponencial aqui diretamente. Essa aqui é bem mais tranquila. Então, 3 elevado a x2 menos x menos 3 igual a 27. Mas 27 é igual a quê? 3 ao quadrado? Não, 3 ao quadrado é 9. 3 ao cubo. 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. Está aqui. 3 ao cubo. A mesma base 3, mesma base 3. x2 menos x menos 3 igual a 3. x2 menos x menos 3 igual a 3. Passo o 3 para cá, menos 3, menos 3, menos 3, menos 6. x2 menos x menos 6 igual a 0. Delta, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 6. 4 vezes 6, 24, mais 24, menos 1 ao quadrado dá 1. 24 mais 1, 25. Delta é 25. As minhas raízes vai sair daqui. X igual a 1 menos B, né? 1 mais ou menos raiz de 25 sobre 2. X', 1 mais 5 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. X', 1 menos 5, menos 4 por 2, menos 2. Então, 3 e menos 2. Então, solução, menos 2 e 3. Mais um. Terceiro, do ITA São Paulo. Dê o conjunto verdade da equação exponencial. 3 que multiplica 5x ao quadrado mais 3 elevado a x2 mais 1 menos 8 que multiplica 3x ao quadrado, que é igual a 0. Você olha essa expressão, você até toma um susto no primeiro momento, né? Mas vamos lá, vamos aplicar as propriedades de potenciação. Exponencial usa muito de potenciação, por isso que a gente fez aquela revisão na aula passada. Então vamos lá.
3 vezes 5x mais 5x ao quadrado, né? Repito aqui, né? 3 elevado a x2 mais 1, menos 8 vezes 3 elevado a x2 igual a 0. Vamos trabalhar 3 vezes 5x ao quadrado, novamente. Aqui eu separo, né? Eu boto aqui em evidência, nesses dois elementos, ó, 3 elevado a x2 em evidência. E vai ficar o quê? 3 elevado a x2. Eu vou ter aqui somente o 3 elevado a 1, né? Aqui é 3 elevado a x2 mais 1 é o mesmo que 3 elevado a x2, que multiplica 3 elevado a 1, que é 3. Se eu vou colocar o 3 elevado a x2 em evidência, sobrou aqui o 3. Aqui, colocando 3 elevado a x2 em evidência, sobrou o menos 8. Então, é 3 elevado a x2 multiplica 3 menos 8, que está aqui. Ó. Tá? Aplicando fatoração e propriedade de potenciação. Tá? Repetindo, 3 elevado a x2 mais 1 é o mesmo do que eu tenho 3 elevado a x2, que multiplica 3 elevado a 1. Ok? Mesma base, aí soma. Então, aqui eu desfiz essa propriedade para colocar em evidência. 3 elevado a x2, 3 menos 8, igual a 0. Continuando. 3 elevado a 5x ao quadrado. Aqui vai dar 3 menos 8 menos 5, que multiplica 3 elevado a x2. Eu já passo para o outro lado. Vai ficar 5, que multiplica 3 elevado a x2. Então, aqui tem o seguinte arranjo, né? Eu passo esse 3 dividindo para o lado de cá, vai ficar 5 terços, e passo esse 3 elevado a x2 dividindo para o outro lado, vai ficar 5 elevado a x2 dividido por 3 elevado a x2. Assim, dessa forma, ó. 5 elevado a x2 dividido por 3 elevado a x2, que é igual a 5 terços. Agora, aqui eu aplico novamente a propriedade de potenciação. 5 elevado a x2 sobre 3 elevado a x2 é o mesmo que eu tenho 5 terços elevado a x2. Entre parênteses, né? Vai ser assim, ó, 5 terços elevado a x2. E 5 terços é o mesmo que 5 terços elevado a 1. É a mesma base, ó? 5 terços? É. Então, x2 é igual a 1, igual os expoentes. x2 é igual a 1, ou x é igual a mais ou menos raiz de 1, ou seja, mais ou menos 1. Ok? Então, solução, menos 1 e 1. Então, vamos lá, vamos para o quarto, da UFAL. Devido à desintegração radioativa, uma massa M0 de carbono 14 é reduzida a uma massa M em T anos. As duas massas estão relacionadas pela fórmula M é igual a M0, que multiplica 2 elevado a menos T sobre 5.400. Nestas condições, em quantos anos 5 gramas da substância serão reduzidos a 1,25 gramas? Então, basta substituir esses valores de massa aqui na expressão e calcular o tempo. Então, vamos lá. M é igual a M0, que multiplica 2 elevado a menos T sobre 5.400. Ou seja, 1,25 grama vai ficar 1,25 gramas igual a 5 gramas iniciais vezes 2 elevado a menos T sobre 5.400. Vamos agora manipular de forma a ter, né, a mesma base. 1,25, a gente pode pegar esse número decimal, né, multiplicar por 100 dividido por 100. Né, 125 dividido por 100, é isso? Ó, 125 dividido por 100 é o mesmo que 1,25, que é igual a 5 vezes 2 é menos T sobre 5.400. Aqui, né, para eu sumir com esse 5, né, eu posso simplificar, né? 125 por 5. Né? Então, até antes disso, né, eu vou deixar para depois, eu posso fazer um passo antes, foi o que eu fiz aqui, tá? 125 dividido por 25 dá 5. E o 100 dividido por 25, né, simplificando, dá 4. 5 quartos é igual a 5, que multiplica 2, menos T sobre 5.400. Agora, bem visível aqui, né, podia fazer antes, mas fazendo agora também. 5 por 5 acaba, né, eu vou ficar com 1 quarto igual a 2 elevado a menos T sobre 5.400. Porém, quem é 4 é 2 elevado ao segundo, ó, já está aqui. Outra propriedade, 2 elevado a 2, 1 sobre 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a menos 2. Ó, 2 elevado a menos 2 é igual a isso aqui, que é igual a 2 elevado a menos T sobre 5.400. A base é a mesma? É, 2, 2.
Então, menos 2 é igual a menos t sobre 5.400. Ou 2 é igual a t sobre 5.400, né? Eliminando o sinal negativo nos dois lados. Então, fazendo assim, 2 é igual a t sobre 5.400. T, 5.400 vezes 2, t igual a 10.800 anos. Beleza? Tranquilo? Com isso, a gente finaliza aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.